da prevenção XY, ele tem rato, né? Por ele representa, ele tem um alelo dominante que é visão, né? E quando a pessoa tem um alelo maiúsculo, o outro alelo não importa, né? Porque já é o suficiente para predominar. No caso, ele não será o mesmo, né? Como vocês podem ver, ele é normal, não apresenta chifre. Ele é anão, por incrível que pareça. Ele é anão. Ele apresenta uma leva de maiúsculo minúsculo. Ele tem dedo. E ele não vai ter caldo. Ele não é calmo, por isso ele é E ele está criançado.